Túlio Costa, escritor, e nesta série em que falo a respeito de livros, livreiros e leitores, vou comentar hoje sobre algumas brincadeiras infantis. Eu estava aqui lendo O Mágico Desinventor, livro que está completando 40 anos de publicação, em que descrevo uma das brincadeiras que eu vim aprender na cidade de Passos, quando cheguei aqui aos 10 anos de idade. A brincadeira é Maria Sai da Lata, que é uma brincadeira de pique. E no livro, o personagem explica a alguém que brincadeira é essa. Sabe como é? A gente bate pedrinha. Quem ficar vai buscar a lata. A gente joga para longe. Enquanto ele alcança, todo mundo se esconde. Aí, ele coloca a lata no pique e sai procurando. Quando vê alguém, corre pro pique e bate a lata. 1, 2, 3 pro fulano. Aí, quem foi pego, fica preso no pique. Só que o pegador tem que ser esperto, senão alguém vem escondido e pega a lata. 1, 2, 3, todo mundo livre. E o pegador continua sendo pegador e tal, e aí a brincadeira segue. São muitas as brincadeiras e tinham nomes diferentes quando eu cheguei aqui. E uma das mais engraçadas, sobre a qual eu vou comentar aqui, é o jogo de bolinha de gude, também conhecido como bilosca. No livro O Mágico Desinventor, eu descrevo uma pracinha em que existe um caramanchão, onde as crianças fazem algumas brincadeiras. O nome das brincadeiras variam muito conforme a região. E eu, que vinha de uma cidade aqui próxima, mas muito diferente culturalmente, eu vinha de Formiga, no centro-oeste, para Passos, no sul de Minas. Na época, estranhei muito essas diferenças, essas brincadeiras. Vamos brincar de um na mula, que era isso, né? E é sobre essas brincadeiras que eu vou falar agora, especialmente de uma delas. Bola de meia, bola de gude, diz a canção. Toda criança da minha época brincava na rua. E toda criança, todo menino principalmente, brincava de bolinha de gude. E bolinha de gude, também conhecido como bilosca, era uma brincadeira muito difundida, muito gostosa e que as crianças adoravam na minha época. Eu me lembro que lá pela 7ª série, nós tínhamos um professor, Paulinho Reis, no colégio estadual, que dava uma matéria, estudos de problemas brasileiros, alguma coisa desse tipo, e ninguém era besta de, dentro da ditadura, falar sobre problemas brasileiros. Falar de problemas brasileiros dentro da Ilha da Fantasia era algo inconcebível e impossível. Então era a aula que se matava, tanto os alunos quanto os professores. E o Paulinho era muito moleque, e esse professor, e um dia ele perguntou: quem é que sabe jogar bilosca? Aí todo mundo apontou para o Antônio Carlos, que depois veio a ser um médico urologista, filho lá do Macaúba. E o Antônio Carlos ia lá junto com o professor, e todo mundo se reunia ali para jogar bilosca. No colégio estadual, esses jogos eram tão animados no horário do recreio, né, que o Paulinho acabou colocando o apelido no aluno Antônio Carlos de bilosca, e esse apelido ficou para o resto da vida. Na minha vizinhança, eu que cresci ali na Rua da Praia, subida ali para o bairro da Penha, e eu morava ali sobre aquele bar que existe até hoje. Do lado
era livre, era uma área livre. Ao fundo tinha o famoso campo da Barrinha, onde jogava-se futebol, se montavam os circos de tourada, e ao primeiro tobogã que chegou a Passo, um tobogã feito de latas, foi montado ali. Então era uma região que aproveitada para o lazer da época, né? Agora, o jogo de bolinha juntava uma meninada e ele era muito barulhento, porque era uma gritaria só. Porque é um jogo em que existem os comandos, os pedidos de autorização e as negativas correspondentes. E eu vou explicar, porque jogo de bolinha da época era preciso ter quase que um glossário ao lado para entender o que aqueles meninos estavam falando. E muita coisa parecia palavrão ou parecia bobagem. Podia parecer até o que não era. Eu vou explicar. Quando eu vim para Passos, eu vi essa diferença entre a forma que se jogava lá e a forma que se jogava aqui. Lá eram 3 tocas em linha. Aqui, 5 tocas, formando-se um quadrado com uma ao centro. Geralmente, quando a meninada cavava 5 tocas, um adulto vinha e estragava aquilo porque não queria aquele jogo por perto, não queria gritaria e confusão, porque sempre dava confusão. Geralmente, uma dupla disputando com outra. Os buracos eram chamados de tocas. A primeira toca no jogo aqui em Passos era chamado de pote. A segunda, a terceira e a quarta toca não tinham nomes específicos, mas a do centro chamava-se gozo, nome um pouco abusado por um buraco que fica no meio da brincadeira, né? Quando o primeiro jogador de uma dupla saía, ele ia tentar fazer a primeira toca que vinha ali à frente. Depois tentava a segunda, tentava fazer a terceira, jogando a bolinha. E na medida que fosse conseguindo, ia então ocupando seu lugar. E os jogadores iam saindo cada um na sua ordem. Só que havia, como eu disse, comandos e proibições. Então, quando o menino chegava na quarta toca, né, completando o circuito, ele gritava para o parceiro dele, que às vezes estava lá ainda no pote, sem ter começado a jogar: licença para gozar, parceiro. Olha só, que isso, tirem as carolas de perto, né? E, ao mesmo tempo, o outro jogador adversário poderia gritar: nada de gozar com meu parceiro no pote. O parceiro dele nem tinha saído ainda e o outro estava ali já na última, no centro. E qual era a vantagem de chegar ao centro? É porque o sujeito poderia se dedicar unicamente a dar quilas nas bolinhas dos outros. Dói, né? Pois é, quila é o golpe, é o choque de uma bolinha contra a outra. E tinham as pessoas que tinham esse golpe de dedo fantástico, era um prodígio, né, para lançar as bolinhas. Além de uma pontaria muito boa, tinha um golpe muito forte. Esses jogadores, então, se deliciavam, né, porque a grande farra era partir ao meio a bolinha do outro, porque aí terminava a partida e geralmente dava uma confusão danada, né? O moleque às vezes só tinha aquela bolinha e saía dali aborrecido, né? E ia lá tentar conseguir outra. Dentre os comandos, né, tinha aquele licença de limpes. Parecia até o Mussum falando, sabe? Licença de limpes. O que era isso? Licença de limpes é que às vezes ele ia jogar uma bolinha numa toca e tinha lá um gravetinho, um palito de picolé, tinha um pedregulho na frente e aquilo ia atrapalhar a bolinha correr e alcançar a toca.
Ou quando ele queria acertar a bolinha de alguém, podia ter lá um matinho, um graveto que fosse atrapalhar aquilo, né? E tinha também o contracomando, que era nada de limps. Nada de limps. Era a alma do Mussum. Pois então, também tinha o fabuloso Pote-na-nade. Pote-na-nade equivalia ao suicídio do jogo de sinuca. Quer dizer, você jogava e a bola branca bate e cai na caçapa, então você suicidou. Então o Pote-na-nade era esse grito que se dava quando o sujeito, ao dar uma quila, a bolinha dele caía lá acidentalmente em qualquer uma das tocas. E ele, o coitado, então era condenado a começar tudo de novo. A bolinha de gude não tem um tamanho padrão, digamos assim. E quando a gente ia às vendas, porque qualquer venda tinha lá bolinhas de gude para vender, qualquer bar, qualquer comérciozinho tinha bolinhas, porque a meninada adorava aquilo. A gente pedia lá para ver a cacheta, né? E ficava ali como especialista, relojoeiro, olhando, analisando aquelas bolinhas para ver se elas eram pesadas e maiores que as outras, porque o grande barato era você ter uma calutona, que é a bolinha grande, para usar no jogo. Enfim, era uma barulheira danada, porque uma dupla vigiando a outra e já gritando os comandos que iriam dificultar a jogada, e os outros já gritando o comando para ter ali os privilégios de fazer alguma coisa, e às vezes gritavam ao mesmo tempo e tinham que disputar no grito quem é que tinha gritado primeiro, e isso virava uma algazarra tão grande que, como eu disse, os adultos acabavam indo lá e destruindo as tocas com raiva, né, para ver se aquela meninada ia procurar outro lugar para fazer o seu jogo de bolinha de gude. Então, o jogo de bilosca era basicamente isso. As duas duplas tinham que completar o circuito até o gozo. E o jogo terminava quando todos conseguissem fazer isso. O jogo de bilosca, bolinha de gude, é apenas uma das brincadeiras que eu vim a conhecer, né, com esses nomes. E eu coloquei isso num livro, né, O Mágico Desinventor, como eu disse. A Mamãe da Rua, por exemplo, as crianças tinham que atravessar pulando numa perna só, de um passeio para o outro, enquanto o pegador ficava no meio tentando segurar um daqueles sacis pererês que ficavam ali, né? E a graça era o correr o mais possível. Cada um que era pego tornava-se pegador também, e aí ia ficando cada vez mais difícil conseguir passar de um lado para o outro. Outro que tinha nome esquisito era um na mula, né, que nada mais é do que aquele de um menino que fica de costas, o outro vem, bate a mão nas costas e pula, né? Cada região, como eu disse, tem um nome para isso. Essas brincadeiras infantis são interessantes porque elas vão aparecer em várias obras e elas fazem parte da cultura, e é um prazer sempre quando algumas pessoas se encontram e relembram isso. E é bom também quando às vezes você abre um livro e percebe ali a descrição de uma brincadeira da infância, um tipo de pique, uma cabra cega, barra manteiga, coisas que no mundo virtual, como se vive hoje a infância, não são mais possíveis, né? Elas estão desaparecendo. Se você está gostando de nossas conversas, inscreva-se no canal e a gente se encontra em breve.